pensando num prato quentinho, reconfortante, nutritivo, colorido, gostoso e o melhor, pronto em uma panela só. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. E se você já é inscrito aqui no canal, já assistiu algum vídeo aqui do canal, você já sabe que o propósito do Cozinha Sem Chefe é trazer receitas diferentes ao redor do mundo para você se inspirar na cozinha. E a maioria das receitas que eu trago aqui são receitas fáceis, práticas, para o dia a dia, receitas que muitas vezes nem tem uma medida ali muito certinha, receitas super versáteis para você variar com os ingredientes que você tiver à mão, com o que você tiver na geladeira. Eu sempre dou substituições. E a receita que eu trouxe hoje é uma dessas receitas práticas, fáceis, receita feita em uma panela só. E que é uma receita, assim, super aquele comfort food, sabe? Aquela receita reconfortante, porque a gente está entrando no friozinho, no inverno, então dá vontade de comer uma comida mais quentinha. Já tem algumas receitas de sopa aqui no canal, mas eu sei que tem muita gente que ainda não gosta de sopa, ou às vezes tem um pouco de preconceito ali com a sopa, então eu quis trazer uma receita diferente. Essa é uma receita indiana, que não é bem uma sopa, não é bem um ensopado, é um curry, mas é um creminho também, feito à base de lentilha, e esse prato se chama dal palak. Palak vem de espinafre, e o dal vem de lentilha. Na verdade, existe uma certa confusão em relação ao que significa o termo dal. Dal vem do sânscrito, que é uma língua ancestral da Índia e do Nepal, e que significa dividir. Mas dal também é um termo geral usado para se referir a leguminosas encontradas na sua forma seca. Feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. E muitas vezes esse termo acaba sendo traduzido unicamente como lentilha, mas na verdade é um termo mais geral do que isso. É que a lentilha ela é uma das leguminosas mais presentes na culinária indiana, embora eles tenham muitas outras também. E o termo dal também se refere a esse tipo de prato, geralmente feito com essas leguminosas, que geralmente é feito com a lentilha, em que a base é um refogado ali de cebola, alho, tomate, temperos, e depois elas são cozidas com um caldo ou na água mesmo, e aí forma como se fosse um ensopadinho. Então existe uma certa confusão em relação a esse termo, mas na verdade o termo significa leguminosas e também esse tipo de preparação. E esse prato, gente, é muito fácil de fazer. A gente faz tudo em uma panela só. Ele fica pronto ali em uns 30 minutos, dependendo da leguminosa que você estiver usando, de quanto tempo vai demorar para cozinhar, mas é um prato, assim, muito fácil de fazer, porque basicamente quem vai fazer o trabalho é a panela, depois que você cortou todos os ingredientes. É um prato que fica muito saboroso. Como toda comida indiana, ele tem aquela potência de sabor, mas ele também é super versátil, então se você gosta de uma coisa com menos tempero, é só não colocar tanto tempero. Você pode variar a leguminosa que você está usando, você pode usar a sua criatividade, o que você tiver em casa. E esse prato também é perfeito para você fazer a mais. Você pode fazer no início da semana, ele dura uns 4, 5 dias na geladeira, você pode deixar na geladeira para a semana inteira, e você também pode congelar. Então é um prato assim super versátil, super prático. Então, se você quer aprender a fazer esse prato maravilhoso, para ter uma receita diferente aí no inverno, uma receita quentinha, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Aqui temos todos os ingredientes para preparar o nosso dal. São relativamente poucos ingredientes, a maioria aqui são temperos, e ao longo do vídeo a gente vai falando sobre substituições e possibilidades. A base mais comum do dal é a lentilha, como eu tinha falado, e aqui eu escolhi essa lentilha vermelha, porque é a que eu mais gosto e porque eu acho que ela fica mais bonita nesse prato, porque conforme ela cozinha, ela deixa uma corzinha mais alaranjada, então acho que fica mais bonito do que a lentilha comum, aquela lentilha marrom. Mas você pode usar a lentilha que você quiser. Você pode usar outros tipos de leguminosa, como feijão mungo, por exemplo, que também é bem comum na culinária indiana. E é claro que dependendo da leguminosa que você escolher, o tempo de cozimento ou até a quantidade de líquidos que você coloca também vai variar. Inclusive dependendo do seu gosto, se você quer que ela fique mais desmanchada ou mais inteirinha, né? Mais firme um pouco. No caso, eu gosto que ela fique mais desmanchadinha, que é como eles costumam deixar nesse tipo de prato. Mas uma dica, se você não sabe muito bem o ponto que você quer deixar, é você colocar menos líquido e você vai adicionando conforme seja necessário para ficar o caldo na consistência que você quer, mais líquido ou menos líquido, e a leguminosa também no ponto que você quer, mais firme ou menos firme. Mas você pode escolher a leguminosa basicamente que você quiser.
Ah, e tem mais uma coisa. A lentilha, ela também é uma leguminosa. Em geral, o ideal para leguminosas é a gente deixar de molho antes de cozinhar. Confesso que para lentilha eu não costumo deixar de molho, até porque ela cozinha bem rápido. Mas o objetivo de deixar as leguminosas de molho não é só fazer elas cozinharem mais rápido. É também eliminar alguns fatores antinutricionais, como eles chamam, que são certas substâncias que às vezes dificultam a absorção de outras substâncias ou causam algum desconforto, como gases. Eu não costumo ter muito problema com grão de bico, feijão, mas esses eu geralmente deixo de molho até para eles cozinharem mais rápido. A lentilha eu não deixo. Mas se você é aquela pessoa que sente desconforto com as leguminosas, deixa a lentilha de molho por umas horinhas, pode deixar de um dia para o outro, depois você só vai escorrer e cozinhar normalmente como a gente vai fazer aqui. A questão é que como ela vai ter absorvido água, ela vai cozinhar bem mais rápido. A lentilha ela já costuma cozinhar rápido. Então você vai ter que colocar menos água, né, menos líquido na receita, e você também provavelmente vai ter que deixar menos tempo ali, mas aí você pode ir colocando a água aos poucos, como eu tinha falado, para ver até chegar no ponto que você quer. E agora vamos lá começar nossa receita propriamente dita. Para criar aquela base de sabor para o nosso dal, a gente vai fazer um belo refogado usando cebola, alho, tomate. E aqui eu vou usar também uma pimenta. Essa pimenta aqui, ela não é muito picante, ela é mais saborosa do que picante, não quis fazer uma coisa muito picante, mas você pode usar a pimenta que você quiser ou não usar. Como eu sempre falo aqui, essa é uma receita que não tem ingredientes e quantidades muito certas, você pode variar, que é uma base, e você adapta, é uma receita bem versátil. Então eu vou começar aqui cortando meia cebola, essa cebola tá bem grande, então eu vou usar só metade, mas aí você usa a quantidade que você quiser. Tá aqui um potinho para ir colocando a casca da cebola. Vão também 2 dentes de alho. Essa quantidade que eu tô fazendo é para umas 4 porções. Porque eu faço receitas que não tem uma quantidade muito certa, e aí às vezes eu esqueço que eu tenho que dar pelo menos uma referência para vocês saberem quanto que isso vai render, né? Essa receita você também pode fazer a mais e guardar na geladeira ou congelar. Congela muito bem, então também é super prática para você fazer a mais e já deixar aí para quando você quiser aquela sopa assim quentinha no inverno. Você só tira do congelador, leva direto para o micro-ondas ou para a panela mesmo, e aí você já descongela e já tem uma comida super quentinha e reconfortante. Agora eu vou cortar o tomate. Eu só tiro essa parte aqui do meio e corto em cubinhos. E não precisam ser cubinhos muito pequenos, porque depois eles vão acabar desmanchando na panela conforme eles cozinham também. Agora vai a pimenta. Eu tiro o excesso de semente e vou cortando assim em meias luas. Tudo devidamente cortado, agora praticamente o resto do trabalho vai ser com a panela. Aqui na panela a gente vai começar refogando a cebola, o alho, o tomate e a pimenta, já com os temperos, que é para ganhar bastante sabor. Depois a gente vai adicionar a lentilha com os líquidos, a gente já vai falar sobre eles, e só no final que a gente vai adicionar o espinafre, só para dar aquela murchada ali e ainda ficar com uma certa textura dentro do nosso dal. E para começar refogando a cebola, eu vou usar uma colher de sopa de manteiga. O certo, quer dizer, não é que é o certo, né? Até porque aqui é Cozinha Sem Chefe, vocês sabem que eu sempre falo que a gente pode e deve substituir os ingredientes de acordo com a nossa preferência, com o que tiver mais à mão. Mas o mais tradicional na culinária indiana e para fazer esse prato seria usar a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. Eu já ensinei a fazer lá no Instagram, é super fácil, uma forma barata de fazer manteiga ghee, porque ela costuma ser mais cara no mercado. Só que minha manteiga ghee acabou. Eu acabei não fazendo outra porque eu esqueci, então eu vou fazer com manteiga. E se você quiser fazer uma versão vegana, você também pode substituir por manteiga ghee. Não, pera, eu tô usando manteiga, mas se você quiser, você pode substituir por manteiga. Tá vendo, gente? Esse é o problema de gravar sozinha, porque às vezes você fala as coisas rápido, não percebe e só vai ver na hora da edição. E aí na hora da edição, você é obrigada a se humilhar e colocar aquele texto para mostrar que você falou errado em rede nacional. Ainda bem que eu percebi antes, então vamos voltar. Se você quiser fazer uma versão vegana, você pode substituir por azeite. Então eu vou começar colocando a manteiga aqui na panela. A manteiga derreteu, eu vou entrar com a cebola. Eu vou deixar a cebola dourando aqui por uns minutinhos, mas eu já vou temperar com sal,
porque o sal, ele ajuda a cebola a soltar água. Então, além da gente ir temperando em etapas, isso também acelera o processo. A cebola ainda está aqui dourando, mas antes de adicionar o tomate, o alho e a pimenta, eu já vou adicionar os temperos, porque assim eles vão apurando o sabor, refogando ele junto com a cebola. E você pode usar os temperos que você quiser. Pratos indianos costumam ter uma variedade grande de temperos. Hoje aqui eu nem usei uma variedade tão grande assim de temperos. Basicamente eu vou usar uma colher de chá de gengibre em pó. Se você preferir, você pode usar o gengibre fresco, ralado ou picadinho e colocar ele junto com o alho, por exemplo. Eu gosto de gengibre em pó porque eu acho mais prático, não precisa ficar descascando, picando. Então, eu estou usando os temperos todos em pó. Então, vai uma colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de páprica, pimenta do reino. E eu vou usar uma colher de chá mais cheia de açafrão, porque o açafrão é bem característico da comida indiana. A cebola já deu uma boa dourada, olha só como tá bonita a cor por causa dos temperos e tá um cheiro maravilhoso também. E uma coisa, além desses temperos que eu coloquei, no final eu vou colocar um pouquinho de canela e um pouquinho de cominho. Mas eu não vou adicionar agora, porque eles são temperos um pouco mais delicados, que eu acho que se colocar no início, eles amargam a receita. Então eu vou colocar mais no final, porque a gente ainda vai deixar isso aqui cozinhando por um bom tempo, ali para a lentilha ficar macia. Então só vou colocar no final. Então agora que a cebola já está dourada, eu vou adicionar o alho. Só vou deixar dar uma perfumada e aí logo depois eu já entro com o tomate e a pimenta. Eu adoro fazer essa base em comida indiana, de refogar a cebola, o alho com os temperos, porque fica assim uma coisa muito aromática. Agora eu já vou entrar com o tomate, a pimenta. Vou deixar o tomate soltar a água aqui, se desmanchar um pouco, formar quase que uma pastinha. E já vou entrar com a lentilha e os líquidos da receita. Como eu falei, eu vou fazer uma receita que rende mais ou menos 4 porções. Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de lentilha. Para os líquidos, você pode usar um caldo, ou de vegetais, ou um caldo de carne, se você não estiver fazendo uma receita vegana. Mas hoje eu vou usar água mesmo, porque é mais prático, né? Já que a gente está fazendo uma receita, nem sempre a gente tem um caldo pronto na geladeira. E essa receita ela já é bem temperada, porque a gente já fez esse refogado aqui que vai ser a base de sabor. Então a água já vai cumprir muito bem o papel aqui do líquido da receita. E eu gosto de adicionar também leite de coco. Aqui eu tenho 1 xícara de leite de coco. O leite de coco é opcional nessa receita, mas eu gosto de adicionar porque eu acho que ele dá uma quebrada nesse gosto um pouco forte às vezes dos temperos e também porque ele deixa a receita mais cremosa. Então se você quiser, você pode adicionar só água ou só o caldo, mas eu gosto de adicionar também o leite de coco, e aí para essa quantidade eu estou usando 1 xícara de leite de coco. Eu não falei a quantidade de água que eu ia usar, né? Mas aqui tem 350 ml, e essa é a quantidade que eu sei que funciona para essas proporções que eu estou fazendo e para o meu gosto. A lentilha um pouquinho mais desmanchadinha e o caldo um pouco mais espesso. Mas, como eu falei, vai depender um pouco também da leguminosa que você estiver usando, do seu gosto, de como você quiser que fique a textura. Então, pode ir colocando aos poucos e que aí você vai sentindo como você quer que fique. A gente não pode ter medo de cozinhar, porque esse tipo de receita não é uma receita que tem um certo ou errado, né? Não é uma receita de confeitaria. Então, vai experimentando, vai testando. E aí, colocou muita água, deixa reduzir mais um pouco, que a água vai evaporar e no final vai dar certo. O tomate já formou uma pastinha. Esses queimadinhos no fundo, gente, não se preocupa, porque isso aqui vai dar muito sabor. Eu vou adicionar a lentilha. Vou entrar com a água. E o leite de coco. Eu vou deixar essa mistura ferver. Assim que ferver, eu vou baixar o fogo e deixar em fogo baixo por uns 20 a 30 minutos, até chegar na consistência que eu quero, tanto do caldo quanto da textura da lentilha. Em geral, os pratos indianos, esse tipo de prato indiano, o caldo ele é um pouquinho mais espesso e a lentilha ela fica mais desmanchada. Mas vai também do seu gosto. Se você quiser ela mais durinha, o caldo um pouco mais líquido, vai da sua preferência. Então eu deixo cozinhar mais tempo, que é para o molho dar aquela encorpada e a lentilha também desmanchar mais. Começou a ferver, vou abaixar o fogo. E agora é só deixar a panela fazendo o trabalho dela. Vem aqui, dá uma olhada, mexe de vez em quando só para garantir que não secou demais, que não está grudando no fundo, principalmente se você colocou pouca água ali e vai adicionando aos poucos durante a receita, mas não precisa se preocupar muito. E aí um pouco antes, quando você achar que está quase chegando na consistência que você quer, aí sim é hora de adicionar o espinafre para ele dar aquela murchada e já vai estar pronto para a gente servir.
foi bem rápido aqui, um pouco menos de 20 minutos já engrossou, já tá quase como eu quero. Dá pra ver que a lentilha, ela já tá bem desmanchando. Então eu já vou aproveitar para adicionar o espinafre. Aqui eu tenho um maço de espinafre, dá umas 2 xícaras mais ou menos de espinafre, mas é a gosto a quantidade. Lembrando que o espinafre, ele murcha bastante. Então a gente coloca 1 tonelada de espinafre para virar isso aqui de espinafre. Então, lembra disso e coloca aí na quantidade que você quiser. Misturei aqui o espinafre e já vou aproveitar para acrescentar também os temperos que faltaram, que era a canela e o cominho. E agora eu vou deixar aqui em fogo baixo mais uns minutinhos só para o espinafre dar uma murchada e a gente já pode servir. O espinafre já deu aquela murchada e eu posso servir. E eu super recomendo servir esse prato com arroz, algo que absorva toda essa umidade, todo esse caldinho. E se você quiser, uma coisa que também fica muito boa para servir com esse tipo de preparação é o pãozinho indiano naan, um pãozinho de frigideira, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link aqui no iCard. Que esse pãozinho é perfeito para você dar aquela chuchada assim, nesse caldo maravilhoso. Então, recomendo também. Hoje eu fiz com arrozinho, que eu queria uma coisa mais simples, mais leve, mas esse pãozinho também fica perfeito. E, obviamente, esse prato já é uma refeição completa, mas se você quiser mais opções, se você quiser fazer uma coisa diferente, usar esse prato assim como um acompanhamento, você também pode servir como acompanhamento do frango tandoori, que eu também já ensinei a fazer aqui. Então, são muitas opções de como servir esse prato. Esse prato fica incrível, cheio de sabor. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.